Flutterflow, aula 9 e ações personalizadas aí do Flutterflow. Hoje eu vou passar um vislumbre primeiro sobre como utilizar as actions, como você vai estar acessando o seu controle de ações, fazendo condições e ifs, verificando variáveis, utilizando retorno nos seus ifs. Tem muito recurso ali no Flutterflow que está escondido e estou vendo muita gente utilizando comandos que com certeza não precisariam estar sendo utilizados daquela forma. Está criando muito código. Então vamos à otimização de código dos actions no Flutterflow. Lembrando o seguinte, pessoal, me segue aqui no canal. Manda um e-mail no meu WhatsApp, tá aqui também na descrição. Manda um e-mail pra gente lá que eu vou te adicionar aqui, ó. Opa, tá do lado de cá. Esse aqui é o grupo, a lista do pessoal, entendeu? Isso aqui já tá todo mundo dentro de um projeto nosso, projeto colaborativo. Todas essas aulas que você tá assistindo aqui, o código-fonte tá nesse projeto. Então, entra aqui no projeto, manda e-mail para mim no WhatsApp que eu vou te colocar lá. Um grande abraço e vamos pra aula. Vamos começar então a nossa aula aqui. E hoje a gente vai falar aí sobre as ações, tá, pessoal? Vou falar sobre as ações. Eu só quero mostrar como criar ações e mostrar quais são os controles e comandos que tem disponíveis no Flutterflow. Muita gente fica sem saber que tem muita coisa já pronta. E eu tô vendo gente em código aí que eu tô dando suporte, dando consultoria. O pessoal tá marcando posicionamentos incorretos, fazendo montagem de dados desnecessários, perdendo tempo com aquilo dali. Então eu vou dar o lance aqui para vocês, então se liga aí nessa aula. Vamos começar já adicionando aqui um botão para a gente poder operar uma ação, que a gente nem sabe o que vai ser, mas não tem problema. O fato é que a gente quer só acessar esse botãozinho aqui, ó, e vir aqui nas ações aqui, ó, Actions. Eu vou adicionar então aqui, eu vou abrir o Open aqui, que é o dashboard aqui das ações, ó, a área de trabalho, onde você monta as ações, e aqui já de vislumbre, para quem não sabe, você pode começar adicionando uma ação ou uma ação condicional, que é um if, né? Verificar. Aqui em cima o pessoal às vezes esquece de perceber, mas você pode disparar essa ação no clique, que é on tape, ou no duplo clique, ou se a pessoa segurar muito tempo aquele botão. Tá? Eu uso os três itens aqui, eu utilizo muito, tá? Principalmente em setores administrativos. E aí é o seguinte, pessoal, então eu vou adicionar aqui uma ação. Normalmente você tem uma lista de propriedades do lado direito aqui, e ele já abre para você selecionar qual tipo de ação que você quer. Então tem muita ação aqui. Eu vou fazer uma passagem todas aqui só para vocês entenderem superficialmente. Depois eu vou pegar alguns pontos importantes para focar. O Navigate Tool é para você selecionar as páginas que você cria. Então a hora que você clica nele aqui, ele já vai trazer outras propriedades aqui para baixo, falando sobre a página que você quer abrir, as configurações, as opções que você quer. Navigate Back aqui é para voltar. Esse daqui é para fechar qualquer diálogo que estiver aberto na tela. Você quer forçar uma fechada, você vai lá e consegue fechar. Esse White é para esperar segundos, no caso você fornece em milésimos, né? 1000 quer dizer 1 segundo, 2000, 2 segundos e por aí vai. O File Store são os controles para você criar, atualizar e apagar os registros que você cria no File Store, do Firebase, tá? Eu tenho aqui a API Calc para chamar para fora. O Supabase é para você conectar as funções de inserir, atualizar e remover do Supabase, que é um banco de dados externo. O Firebase Autenticação é onde você faz o login. Outra coisa que eu tenho detalhe de falar aqui é que o pessoal está fazendo muito login sem utilizar o Firebase. Acho interessante. Mas se você utilizar o Firebase, nem que seja só para registrar o login, você vai poder utilizar todos os recursos do Firebase e do storage, tudo. Se você não utilizar o Firebase como login, nem que seja, por exemplo, assim, sabe aquele botão do Google que a pessoa clica e entra pelo Google? Você pode utilizar aquilo dali, logo em seguida pedir o login para a pessoa, não tem problema, porque aí você vai vincular. Ou uma pessoa que fez o login com o e-mail e a senha, e você quiser que ela conecte com o Google, com o clique do Google, você pode também fazer, conectar com o do Google, ele vai conectar e você pega aquele UID que ele gera lá no Google e grava no usuário, para você vincular os usuários, ok? Então tem como você vincular para quê? Para o seu login da API ficar andando em paralelo com o Firebase. E assim você usar os recursos todos disponíveis, inclusive notificações e muita coisa que tem lá. Então se liga aí para quando você começar a criar seu projeto de aplicativo, sempre utilizar o Firebase como uma base de conexão paralela se você tiver um login ou não. Se você não tiver, é só usar o Firebase mesmo. Ele já dá suporte a vários logins para Android, iOS. O Refresh Data Request é quando você tem uma lista, sabe quando você tem uma lista, um list view? E aí com esse list view você quer, por exemplo, atualizar alguma informação do list view a partir de um clique. Então, quando você utiliza esse Refresh Database Request aqui, ele vai atualizar a base de dados
de quem carregou. Então, se o list view fez algum get, buscou, né, algum end lá para poder trazer uma lista, ele vai atualizar essa lista. Então, isso aqui é muito útil para fazer atualização de listas aí. O update local state é para variáveis locais, atualizar, remover, apagar, editar, inserir variáveis locais. O Simp Search é para você fazer uma pesquisa local nessas listagens que tem dentro do celular, mas é só pesquisa em cache local, tá? Então, tipo assim, o que você conseguir carregar na sua tela, se for 25 registros, é só em cima dos 25 registros. Fique ligado nisso aqui, que isso aqui é diferente do Agolya. O Agolya ele faz pesquisa na base de dados toda, né? A biometria verificação é para você fazer verificação biométrica, mas muita gente confunde também aqui, eu confundi principalmente. Eu achei que ele pegava a biometria e passava para mim os dados, não. A biometria é um código muito lacrado e o Android e o iOS eles fecham essa autorização de acesso à biometria. Então, se você quiser utilizar a biometria, por exemplo, para identificar pessoas, você vai ter que instalar um sensor biométrico no USB ou Bluetooth, alguma coisa desse tipo, para utilizar aquele sensor para te mandar os dados da biometria. Essa biometria aí é somente utilizada com o sistema operacional para autenticar se você é usuário ou não que cadastrou a biometria do celular. Então, por exemplo, se eu cadastrei no meu celular a biometria, ele quer saber se você realmente é o dono do celular. Então essa biometria é uma verificação mesmo, é só para verificar. Você não consegue pegar leitura de digital, nada disso não. Tem que utilizar uma coisa externa para isso, tá? Já deixa a dica aí. O Agolya Search é um sistema de pesquisa que você paga, tá? Então muito cuidado aqui com as pesquisas aqui, porque pode ficar um valor caro, multiplicado por milhares de pessoas, dependendo do projeto. Mas é muito bom porque é rápido e você faz tudo por um painel. Você não usa comando quase não, entendeu? Comando SQL eu nem usei quando eu fiz. O Google Analytics Events é para você registrar eventos que você quer passar para o Google Analytics, porque tem muitas vezes que você tem Tag Manager, tem informações, Pixels, PixPay, você quer passar informações para o Google Analytics para informar ele sobre eventos que estão ocorrendo dentro do aplicativo. E aqui eu tenho o Generate Current Page Link, que seria na web, né? Se você estiver na página de web, você poder pegar a página do link corrente, onde que você está lá em cima, né, da web, porque o Flutterflow ele gera conteúdo para a web. Nesse caso aqui você tem que ativar também um recurso lá nas configurações para que essa função aqui fique disponível, tá? O Upload Media é para você enviar uma foto, um vídeo ou um arquivo. Outra observação aqui que o pessoal não sabe. Foto e vídeos você pode mandar, a foto ele tem um sistema de compressão que você consegue colocar de 300, eu uso muito 300 por 300, por exemplo, foto de usuário, tá? E no caso de for uma foto de produto, 600 por 600, para limitar o tamanho do arquivo, porque o cara manda um arquivo de 5 megas aí, você está lascado, imagina. Toda vez que fica carregando, além de ficar lento, pesado, não otimiza. O Upload File tem um detalhe aí muito importante. O vídeo não tem, o vídeo não tem compressão, não tem nada disso, ele é só a função. Aqui ele tem função para câmera e para galeria. Nos dois, se eu não me engano, né? Acho que nesse aqui é só galeria, o arquivo. E o arquivo ele só suporta PDF e MP3. Se liga nesse detalhe aí que é foda. Eu fiz um picker já personalizado para poder pegar arquivos como JSON, outros tipos de arquivo, né? Então esse aqui fica limitado, galera. Aqui eu tenho o Delete Media, que é para apagar uma mídia. Isso aqui é interessante, não tinha. Então agora a gente consegue remover, pelo link, né? Remover aquela mídia que você cadastrou ali. Datetime Pick, ele puxa um controle para marcar a data e a hora, para pegar a data e a hora que o usuário precisar. A mesma coisa o Color Pick, para escolher uma cor. O Button Sheet aqui, ele é um sistema de componentes. Ele mostra os componentes e esconde os componentes. Os componentes você cria controles visuais que podem subir na tela e aparecer na tela com fundo transparente. Tá? É muito legal isso aqui. Recomendo, eu utilizo demais isso aqui nos meus projetos porque reduz muitas telas usando componentes. O Show é para mostrar esses componentes, você configura o tamanho que você quer ele, o fundo, a cor, tudo. E o Dim é para cancelar, para fechar o que tiver na tela. Então ele aparece e pode fechar, você pode controlar esses comandos. Esse Scan Barcode QR Code é para você escanear um barcode ou um QR Code. Ele já tem um controle que você chama, ele abre a câmera e já traz para você o código que veio do scanner. Então ele vai jogar um retorno para você poder manipular aqui. Esse Launch URL é para você executar uma página fora no Google, tá? Você abrir uma página na página do Google, enviar um SMS, desde que você esteja com o Firebase conectadinho, configuradinho. Você pode trabalhar com isso aqui. Call number, eu confundi com lá de cima. É para você fazer uma ligação para um número, ok? Enviar um e-mail para alguém também, se o Firebase estiver configuradinho. Aqui é para você abrir um mapa do Google Maps mesmo. Dentro do Google Maps, ele já
puxa esse mapa. Isso aqui eu uso muito quando é o caso, por exemplo, de passar para o entregador poder montar a sua rota, que ele já usa o próprio Google para fazer isso, entendeu? Então eu mando a referência do destino, ele fala onde que ele está e aí já monta a rota. Então é bem prático. Aqui a gente pode também configurar a linguagem. Eu utilizo em alguns aplicativos o sistema de linguagem. Então você tem 100 linguagens aí. Você pode ir lá colocar muçulmano, russo, inglês, o que você quiser. E aqui você pode mudar essa linguagem. O Set Dark Mode Settings é para você configurar o modo escuro, ou de dia ou escuro, tá? Ele está assumindo que está de dia, então você vai setar o modo escuro. Esse Start Periodic Action e Stop, quando eu usei não estava funcionando muito bem, estava dando conflito no aplicativo, mas eu só vou explicar o que são. Ele vai, a partir do momento que você colocar esse Start Periodic, ele vai rodar como se fosse um loop. Ele vai executar aquelas operações ali, ok? Ele vai ficar periodicamente executando aquelas operações até o final. Aí ele vai lá, pum, executa de novo, vai lá e executa de novo. Até uma hora que um if, por exemplo, no meio dessas operações, o if aparecer, chegou no final. Aí você vai lá e dispara o stop periódico. Então ele para de repetir aquilo. Então seria mais ou menos um esqueminha adaptado para fazer loop, que eu imagino que eles devem ter produzido. O Copy to Clipboard é para você copiar o que tiver na memória. Nossa, isso aqui ajuda demais, principalmente quando você utiliza aí Pix, essas coisas. A gente tem aqui, esse aqui é o grupo Chat Action, é quando você utiliza os recursos de chat. Tem um chat pronto já aqui também, tá? Tem um negócio muito bacana. Esse aqui é o Drawer, que é quando você utiliza... Eu estou num sistema de componentes, então ele não vai aparecer aqui, mas quando você utiliza, por exemplo, no menu, na página, você adicionar um Drawer, que é um menu lateral que vem pelos lados, você pode acionar e desacionar ele por aqui, entendeu? Então é muito legal. Aqui são recursos do Google Maps para você mover o mapa para um ponto no centro, tá bom? Centralizar a partir do endereço, latitude e longitude. Você pode expandir uma imagem também, isso aqui é muito, muito bom, porque evita você criar um controle para isso, né? Você só joga a imagem, pum, alta, expandida na tela. Então, tem recursos tão prontos aqui, eu estou vendo gente fazendo isso, né? Então, vamos lá. O Clear Text Field também é para você limpar todos os campos, tem hora que a gente precisa disso. O Validate Form é um comando, uma ação, você quer lá verificar se o formulário está preenchido. Bom, alguns pontos aí para a questão do formulário. O formulário, ele é um controle que faz validações de campos. O interessante do formulário é que quando ele faz uma validação do campo, ele já faz todo o percurso da validação até o retorno do campo. Quando você utiliza validações sem o formulário, e o formulário tiver, por exemplo, 3 campos, e você validar, por exemplo, o terceiro campo, muitas vezes ele pode manter o foco só no primeiro campo. Por quê? Porque ele não vai mudar o foco. Então o foco vai estar onde que tiver o foco do cliente, entendeu? No formulário, ele já controla isso para você. Então ele consegue carregar. Então essa é uma das distinções, tá? Mas se o formulário for muito grande, recomendo usar o form. Agora, se não for muito grande, eu acho desnecessário. O Control Page View é o seguinte, eu uso muito o Page View, que é para arrastar de lado, sabe? As coisas de lado. São várias páginas. E o Control Page View é para você movimentar next para frente, back, first, last, sabe? Primeiro, último, próximo, anterior. É prior, né? Back não é prior. O anterior. Aqui eu tenho também o Upload Signature, que é o que? Você enviar uma assinatura. A pessoa vai assinar no celular e vai mandar um PNG transparente para você. É muito massa. Limpar a assinatura, você pode limpar o que foi escrito, né? Você pode executar um callback, você pode executar uma chamada específica, né? Isso aqui eu já nunca usei, vou até dar uma olhada depois para te falar. O timer seria a função do timer, também nunca cheguei a usar. Quer dizer que eu imagino que os comandos que estiverem para baixo ele vai ficar executando de tempo em tempo, entendeu? Esses aqui eu já nem sabia que tinha. Então aqui eu tenho aqui esse aqui também eu não sei o que é, porque eu não vi aqui, é coisa nova. Scroll Tool é para mover, né? Você rodar a barra de rolagem para baixo. Isso aqui é interessante, por quê? Não tinha isso aqui. Mas isso aqui é o seguinte, com o timer dá para você fazer até uma animação, entendeu? Ou então, por exemplo, movimentar focos, vamos dizer assim. Clear How, Select How, eu imagino que é do texto, campo texto, ok? Aqui eu tenho um alert diálogo, que seria um alerta, mensagem de alerta, e essa mensagem de alerta tem duas opções, ela pode ser uma mensagem de diálogo, ou ela pode ser uma mensagem de confirmação, confirme. Então aí você pode, por exemplo, pegar um retorno, né? True ou false de uma operação. Hepatic feedback aqui é coisa de batimento cardíaco,
tá? Para quem utiliza na parte de saúde, para isso, onde executar um som, é bem bacana isso aqui. O pessoal não está usando muito isso aqui, mas eu recomendo isso. Dá um diferencial no aplicativo, tá? Relacionar, por exemplo, a hora que fechar o pedido, a hora que fechar alguma coisa, relacionar um comando sonoro. Aqui você pode solicitar permissões. O Flutterflow praticamente ele já faz isso automático, então não tem tanta necessidade. Cherry é para compartilhar coisas. Você pode compartilhar um texto no WhatsApp. Sabe aquela tela de compartilhamento que vai compartilhar um texto, por exemplo, e aí a pessoa escolhe se ela quer mandar para o Instagram, quer mandar para o WhatsApp. Essa tela você consegue compartilhar informações pelo Flutterflow. Show Snake Bar aqui é aquela mensagenzinha na barra assim, ó, sabe, uma mensagem que sobe e desce, só aparece na barra inferior. É esse Show Snake Bar. E Hide Snake Bar é porque você pode controlar o tempo dele. Ele pode ficar muito tempo lá e você pode, por exemplo, deixar fixo e de repente depois esconder ele, né? Esse Trigger Push notificação é para enviar uma mensagem de notificação ao celular do cara, tá? Isso aqui é o pulo do gato, vamos dizer assim, né, do Flutterflow. É uma coisa bem prática de fazer. Daqui você manda uma notificação. Bytrim, Payment é pagamento, Strip é pagamento, Revenue Kit também é pagamento. Todos esses aqui são sistemas de pagamento. Eu ainda vou fazer videoaulas deles, eu já usei o Strip, mas eu quero fazer com esse Bytrim aqui também. Aqui tem umas coisas que foram incluídas, agora que é a parte de animação. Os Widget Animation também estão presentes aqui na lista de ações, hein, que eu tô te falando. Então você começa a controlar eles por aqui também. E vale tanto pro Loot e pro esse Rive aqui, Rive, né? Deve ser Rive aí. Mas enfim, desculpa o inglês aí. A gente tem também os controles aqui do ADMod, que é propagandas, né? Vamos dizer assim, propagandas que você for colocar no aplicativo. É aqui que você vai mostrar. Então você pode carregar. Lógico que você vai ter que ter uma API lá do Google de anúncios e tal. E você coloca os anúncios aqui. E isso aqui você pode mostrar as propagandas. Então você carrega e mostra as propagandas. Você tem controles aqui que você pode operar esses anúncios. Aqui eu tenho minhas funções personalizadas desse projeto, um projeto colaborativo. E agora a gente vai então voltar aqui para o nosso dashboard. Então dei um vislumbre, não ia falar de tudo, não acabei falando de tudo. Mas enfim, fica mais bem definido e documentado. Se a pessoa quiser, ela pula para frente o vídeo. O máximo que você precisa saber aqui agora é o seguinte: quando você vai adicionar uma ação então no Flutterflow, o que acontece? Ele traz essa tela para você aqui, ó. Deixa eu voltar para a tela inicial, essa tela aqui. E vamos supor que você queira buscar uma informação que está numa variável local. Você está usando o botão para poder, por exemplo, confirmar um formulário, certo? E aí, nesse formulário que você vai confirmar, você quer, por exemplo, verificar se ele escolheu a opção de CPF, né? Vamos dizer assim, ele escolheu um campo CPF. Então, para a gente fazer essa experiência aqui, eu vou usar um choice aqui. Hoje eu vou construir o projeto para você poder compreender melhor. Vamos lá, que é um choice, mas eu não vou me detalhar muito não. Só vou colocar aqui, ó, CPF e CNPJ. CNPJ. Tá aí, ó. Então eu tenho aqui dois campos. Eu vou adicionar um text field aqui também para pegar um preenchimento de algum texto. Dois controles com os nomes mudados, tudo bonitinho. Esse choice aqui ele está sem nome, então eu vou colocar aqui choice chips, então é cc tipo doc, ok? Pronto, coloquei, formatei os nomes certinhos e agora eu vou fazer uma ação, vou montar uma ação para esse controle aqui simples. Então eu vou adicionar aqui minhas ações. Na realidade eu adicionei aqui, mas eu gosto de abrir o dashboard aqui das ações, tá aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar o documento. Então eu vou apagar isso aqui, que eu vou adicionar uma condicional. Eu quero conferir se aquele documento que está marcado lá, CPF, CNPJ, qual que está marcado. Então a gente vai adicionar uma condição, single condition, tá? E aí nesse single condition eu tenho aquela estrutura de if. Então o primeiro controle que eu vou fazer, que eu vou chamar, é o widget, que é o campo que eu acabei de criar lá, que é o widget state. Texto de CPF, pronto. E eu quero saber o seguinte: opa, eu falei errado aqui, não text field não, cancela, volta. Aqui é o choice, que é o primeiro campo que eu quero, o primeiro controle que eu quero verificar é o choice, que é o tipo de documento. E eu vou perguntar para ele o seguinte: é igual ao CPF, ao texto CPF? Porque você lembra que eu coloquei o texto CPF, CNPJ lá nas opções? Então, se for igual ao CPF, eu sei que eu estou tratando com um campo CPF, é o tipo de CPF que o cliente escolheu, ok? Então tá aqui, ó. O tipo de documento é igual ao CPF? Sim. Se for igual ao CPF, a gente vai fazer uma verificação também. Vamos adicionar aqui uma condição para verificar se ele preencheu o CPF mesmo, né?
Então vem cá e adiciona aqui mais uma condição, quer dizer que eu já fiz o segundo nível de condição. Vim cá na 1.7 e vou definir mais uma condição para esse campo aqui, ó. Eu adicionei aqui uma condição, uma ação de condição, né? Aqui dentro da ação de condição, eu chamo uma condição, aí eu escolho o tipo dela, se vai ser single ou se vai ser combinado. Qual que é a diferença do single e do combinado? O single é aquele que a gente acabou de usar, que é uma sequência simples só. Se for igual a tal. A combinação é quando você coloca AND e OR, quando você coloca assim, e ou. Tipo assim, vou colocar esse campo, vou verificar esse campo, ou esse campo, ou esse campo, ou então eu posso verificar esse campo e esse e esse. Então você coloca mais condições dentro da sua condição. Então é por aqui que você faz isso. E você pode fazer isso em quantos níveis você quiser. É interessante, já fiz já. Então vou colocar mais uma condição simples, tá? Porque eu quero verificar se o campo texto do CPF, a widget, né, de CPF, onde digita o CPF, se realmente ela está digitada. Então eu vou setar aqui, ó. Opa, vai ser aqui, ó, no 1.7. Esse 1.7 aqui, eu vou buscar o widget state do CPF aqui, ó. Tá aqui o CPF. E eu só vou perguntar se ele está preenchido, né? Então seria isso aqui, ó. Ele está preenchido e não está vazio? Is set and... Opa. Tá meio lento aqui. Vamos lá. Pronto. Então aqui agora eu perguntei. O que eu fiz aqui? Vamos voltar para a nossa condição. Vamos reestruturar aqui a nossa leitura. O documento que está cadastrado lá é igual ao CPF? Se o documento for igual ao CPF, você vai vir para cá. Aí ele pergunta, o CPF já está preenchido? Se o CPF estiver preenchido, aí eu posso gravar os dados, utilizar o CPF e tudo. Se não, eu quero mandar um alerta, eu quero falar, olha, digita o CPF aí. Então vem cá e digita aqui, ó, alert. Tá aí o alert, aí eu coloco o título que eu quero, né? Digite o CPF e um subtítulo, entendeu? Aqui, ó, CPF, necessário digitar os 11 números do CPF. Por exemplo, isso aqui é só para você entender o subtítulo e onde que ele sai. Depois que eu dei o alerta, ele continua a ação. Quando o cara der ok lá na mensagem, vai continuar. Então eu não quero isso porque isso aqui é só um alerta, não é com confirmação, é só um alerta. Então eu vou adicionar um terminate. Então eu terminei o processo aqui. Então ele chegou aqui, ele para, e dá a mensagem para. Aqui ele continua se caso o cara tiver digitado o CPF, ok? Ele vai continuar. Olha só, já temos a solução nossa pronta aqui. Agora tem um caso, se não for CPF, o tipo do documento, quer dizer que a pessoa digitou CNPJ. Então eu vou copiar essa condição aqui. Um dos recursos maravilhosos aqui do Actions é você poder copiar as coisas. Então eu vou copiar essa condição e vou colar essa condição aqui, ó, Paste Action. E eu copiei uma ação para o outro lado aqui. Bom, uma vez que eu tenho a ação copiada e colada aqui, eu só vou modificar ela aqui nas propriedades. Eu vou, em vez de ser o campo CPF, agora é o campo de CNPJ, porque no caso que entrou aqui é porque quando é diferente. Então a gente vai pegar o campo de CNPJ, a widget state aqui, ó, o campo de CNPJ, e vai perguntar se está vazio esse campo, ok? Se estiver vazio, is set, se ele estiver preenchido, ele vem para cá. Se estiver vazio, ele vem para cá. E a mensagem que a gente colocou aqui foi digite seu CPF, a gente vai pôr digite seu CNPJ, e aqui ao digitar os 15 números do CNPJ. Pronto. Então aqui eu tenho uma condição. Chegando ao final dessa condição, eu vou adicionar um alerta, quer dizer, eu vou exibir nesse alerta o CNPJ e o CPF dentro do alerta que eles falaram, que eles digitaram. Vou exibir o CNPJ e o CPF dentro da mensagem de alerta. Então aqui, ó, alerta de ato, vou escrever assim, ó, você digitou, se passar, né, se ele tiver digitado alguma coisa. Você digitou, aí eu queria fazer o seguinte, você digitou o CPF tal, mas pode ser CPF ou CNPJ, que eu não sei. Então eu vou adicionar uma condição aqui, diferente aqui agora. Eu vou usar o from variável para adicionar uma combinação de texto, para me combinar os textos que eu preciso. Esse já é o segundo recurso que você vai utilizar aqui, depois do single condition e a condições combinadas aí. Então vamos lá, combine text aqui, ó. Então eu vou utilizar o combine text, e aí eu vou colocar o que nesse combine text? Vou colocar aqui na primeira mensagem que você digitou, opa, eu digitei errado ali, mas tá bom, digitou, aí eu quero falar se é CPF ou CNPJ, eu vou adicionar mais um texto, quero combinar, primeiro texto está pronto, segundo texto agora, eu vou mudar, eu não vou especificar não, eu vou colocar um from variável para buscar de uma variável, vou setar ele aqui,
E qual que vai ser a variável que eu vou usar? Vou usar um WGState, que é do documento, para saber que tipo de documento que é. Então ele vai falar assim, você digitou o CPF ou o CNPJ, se for, vou adicionar mais um texto, vou adicionar um espaço para não ficar colado, tá? Eu apertei errado. Agora eu vou buscar, você digitou o CPF, vou colocar aqui um espaço, espaço não, vou colocar dois pontos espaço, vou adicionar outro texto e vou colocar o documento que ele digitou nesse texto aqui. Então vou pegar uma variável, que é a variável do documento. Só que tem um problema agora. Como que eu vou buscar o campo CPF ou CNPJ, se no caso do campo CPF e CNPJ, eles estão separados, são dois separados, né? Eu quero pegar só o valor de um deles. Então a gente vai usar agora a terceira combinação aí, que é a condição de valor. Então, por exemplo, eu quero verificar uma condição e dependendo dessa condição eu quero trazer um valor específico. É aqui que é o pulo do gato, tá? Então eu vou conferir aqui se vou adicionar uma condição, né, aqui dentro. Aqui é um sistema de condicional, que é condition. Deixa eu fechar aqui para você ver. Aqui, ó. Fiz de primeira condição. Vou adicionar aqui no meu primeiro if uma condição. Então a condição, como é uma comparação de texto, eu vou usar o single condição para comparar. Então vou fazer uma comparação de texto. E o que eu quero comparar? Eu quero saber se o tipo de documento é CPF. Então eu vou pegar o WGState e vou perguntar para o documento se ele é igual ao CPF, ok? Fazendo a mesma condição que eu fiz ali em cima. Então aqui está igual, né? Eu vou botar um specific text aqui no valor, aqui, ó. Specific value, né? E vou botar o texto CPF no valor. Então, CPF. Então, se for igual a CPF, ele vai retornar para mim essa variável aqui, ó. Qual variável que ele vai retornar para a gente? Ele vai retornar o campo de CPF. Tá aqui. E agora aqui a gente vai retornar, se não for, é um CNPJ, a gente já sabe que é um CNPJ, a gente vai retornar o campo de CNPJ. Então olha só o uso desse recurso aqui, como que eu reduzi tempo aqui, que se eu fosse fazer if, tratar em variável local, que eu já vi gente fazendo isso. Então aqui eu já consegui retornar dois valores, eu posso fazer isso, concatenar, mesclar do jeito que vocês quiserem. Eu estou jogando essa condição dentro de uma combinação de texto, ó. Olha para você ver. Então dá para você utilizar aqui expansivamente os recursos do Flutterflow. Antes da gente fazer um teste, vamos só configurar os controles aqui, tá? O CPF aqui a gente não adicionou uma condição. Eu quero colocar uma condição para ele, que seria de visibilidade. Então eu vou utilizar aqui o condição, né? No sistema de condição de visibilidade. Eu vou colocar o single condição, quero que ele verifique se aquele choice aqui, né? Se aquele choice que a gente está marcando o tipo de documento, é um widget aqui, né? CC tipo doc, se ele é igual ao CPF. Se for igual ao CPF, ele pode mostrar esse campo aqui, tá? Porque vai depender da marcação do cliente, do que o usuário marcar, a gente vai estar exibindo. Então eu vou colocar aqui o CPF. Então aqui a gente vai confirmar essa ação primeiro. Depois de confirmado, você volta nela. E aí sim, depois de confirmado, você copia. Não copie de uma vez não, porque senão ele perde a sua ação. Então aqui eu vou copiar essa condição que eu fiz aqui, tá? E vou colocar essa condição aqui, ó, no CNPJ também. Então vai ficar mais rápido ainda agora, porque eu só vou colar essa condição aqui. Pronto. É igual, vai ser igual não, quando for diferente do que CPF, né? Porque a condição comparável ao CPF, quando for diferente vai aparecer o CNPJ. Prontinho. Então aqui a gente vai fazer um teste agora para a gente avaliar como ficou. Então agora a gente vai iniciar aqui então a nossa visualização do resultado. Você pode ver que o campo CNPJ está visível, porque a condição é que se fosse igual ao CPF, mostraria o CPF. Se for diferente, ele mostraria outro, então nesse caso é o CNPJ. Mas a gente pode configurar lá para ler, só exibir somente se for CNPJ, tá? Então aqui eu vou clicar no CPF, para vocês verem o campo CPF sendo apresentado e o CNPJ sendo apresentado, tá vendo? Então aqui agora eu posso digitar alguma coisa. Se eu não digitar nada, ele vai me dar um alerta. Digite o CPF. Se eu escolher o CNPJ e clicar no botão de confirmação, digite o CNPJ. Então tem as validações aqui sendo respeitadas. Eu vou digitar um valor de CPF aqui, ok? Já mantendo a máscara, tá vendo? E vou dar um ok. Você digitou o CPF 1111. E se eu fosse utilizar o CNPJ, eu vou digitar aqui o CNPJ.
você digitou CNPJ, tal, tal, tal. Então eu personalizei a mensagem também. Então tá aí como você utilizar os arcos, é muito rápido, muito simples. Aqui eu demorei um pouco porque eu passei explicação de várias etapas, mas isso aí você faz em questões de minutos. Existem outras operações do Custom Articos, eu vou estar anotando aqui, mas aqui no comentário você também pode deixar as suas dúvidas. Lembrando que eu sou consultor de Flutterflow, faço serviços de Flutterflow e também dou treinamentos de Flutterflow. Você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp aqui embaixo, tá bom? Pessoal, eu agradeço demais imensamente a atenção de vocês. Fique com Deus.